Hoje a gente vai mergulhar num trecho do antigo livro de Oséias. E olha, é um trecho curto, mas que é incrivelmente denso, dramático. É uma passagem que leva a gente de uma esperança enorme, super vibrante, para uma confrontação bem dura sobre o que, no fim das contas, significa ser devoto de verdade. E tudo começa com esse apelo. A confiança é quase desafiadora. É como se o povo dissesse, olha, a gente sabe que foi Deus que nos feriu, mas a gente tem certeza absoluta que é Ele mesmo quem vai nos curar. O tom no início, então, é esse. Um otimismo que parece que nada pode abalar. Então, nessa primeira parte, o que a gente vê é a história contada pela perspectiva do povo. E eles não estão só esperando, não. Eles têm um plano bem claro, uma crença assim firme mesmo, de que a restauração vai ser algo rápido e, mais importante, garantido. E é aqui que a coisa fica interessante. Eles criam quase que uma fórmula para a recuperação, uma coisa quase matemática, sabe? Não é uma esperança vaga, é um cronograma. Dia 1, a gente está ferido. Dia 2, ele nos reaviva. E no terceiro dia, pronto, ressuscitados, de volta a viver diante dele. Para eles, não tinha erro, a recuperação era uma certeza, e para já. E essa certeza toda chega a um ponto que vira poesia. Eles chegam a comparar a vinda de Deus com coisas da natureza que a gente sabe que não falham. O nascer do sol todo dia, a chuva que sempre chega. Então, para eles, a ajuda de Deus não era uma questão de si, mas só de quando. E o quando, na cabeça deles, era agora. E aí que, de repente, tudo muda. Aquele otimismo todo, aquela confiança do povo é interrompida. E quem interrompe é uma voz completamente diferente. A mudança de tom aqui é abrupta, chega a ser chocante. E essa voz nova traz a pergunta que corta todo aquele clima de certeza. Mas essa devoção era genuína? De repente, toda a confiança do povo é colocada em xeque. A questão muda. Não é mais sobre se Deus pode curar, mas sim se o arrependimento por trás daquele pedido todo era real. E então vem a resposta divina, e ela é carregada de uma certa melancolia. A devoção do povo é comparada a algo que, sim, é bonito, a gente consegue ver, mas que é totalmente passageiro. É como a nuvem da manhã ou o orvalho, que brilha ali por um instante quando o sol nasce, mas some assim que o dia esquenta. Que imagem forte para falar de algo superficial, né? O ponto central aqui é essa palavra, benignidade ou bondade. O texto está dizendo que ela não tem profundidade. É só um sentimento do momento, não um compromisso de verdade. Sabe aquela coisa que na teoria é linda, mas que na prática, na primeira dificuldade, simplesmente desaparece? Ok? Então, como uma resposta a essa devoção que não se sustenta, o texto revela o que realmente importa, a regra central. O foco sai do que o povo sente para aquilo que Deus de fato valoriza. E aqui a gente vê a distinção fundamental, bem clara. De um lado, o sacrifício. O que é isso? É a ação externa, o ritual que todo mundo vê. Do outro, a misericórdia. O que é? Um estado interno, um compromisso que aparece na forma como a gente trata as outras pessoas. A ênfase muda completamente. Sai de uma relação só para cima com Deus e passa a ser uma relação para o lado, com os outros. Essa aqui é a frase-chave de tudo, a tese. A declaração é direta, não deixa nenhuma dúvida. Existe uma preferência divina muito clara, e não é pelo ato religioso que todo mundo vê, mas sim pela qualidade interna, pela compaixão, pela lealdade. E a frase continua, com uma segunda parte que é igualmente crucial. Quando o texto fala em conhecimento de Deus, não é um conhecimento de livro intelectual, é algo relacional e íntimo. É conhecer o caráter de Deus de um jeito tão profundo que isso naturalmente gera misericórdia na gente. E isso, para o autor, vale muito mais do que qualquer sacrifício queimado no altar. E para não parecer que essa crítica toda é só uma questão de sentimento, de preferência, o texto agora começa a listar as razões bem concretas para esse desapontamento de Deus. Não é uma ideia abstrata, é uma resposta a problemas bem específicos. A lista é, brutal e bem específica. Quebra da aliança, uma cidade manchada de sangue, os próprios sacerdotes envolvidos em assassinatos, abominações, prostituição, tudo isso. Esses são os frutos reais da falta de misericórdia e de um conhecimento verdadeiro de Deus. O ritual do sacrifício continuava acontecendo, mas ele acontecia junto com essa realidade terrível. E a consequência final? Bom, ela é inevitável, como uma colheita. A imagem é essa mesmo, bem poderosa. O que foi plantado vai ser colhido. O julgamento que vem não é um castigo aleatório que cai do céu. É o resultado natural
direto das ações deles. No fim das contas, esse texto tão antigo nos deixa com um conflito que, se a gente parar para pensar, continua totalmente atual. O texto de Oséias nos força a refletir sobre o que é a essência da fé. O que é que importa de verdade? São as cerimônias, os rituais que a gente faz? Ou é o caráter que a gente demonstra na nossa vida no dia a dia? A pergunta que Oséias 6 faz, então, ecoa até hoje. O desafio que foi proposto há milhares de anos continua sendo central. O que é que prova a devoção verdadeira? É o ato visível, feito para Deus, ou é a misericórdia, muitas vezes invisível, que a gente demonstra uns para os outros?